Irmãos, eu fiz slides, só que aí eu fiquei angustiada tem uns 2 dias. Porque Deus não deixou eu colocar os slides. Embora eu vá usá-los, eu vim para a igreja e falei, Senhor, eu confirmo o que o Senhor está falando, porque eu quase desisti de pregar. Eu falei, eu não estou conseguindo achar o eixo. Mas Deus sabe todas as coisas. Embora eu vá usá-los, eu não vou expor para vocês. Se Deus mandar, eu ponho lá. Nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 23, dando seguimento ao que foi ensinado pelo professor Isaac. Nós paramos na parte em que o comandante solta Paulo, no versículo 30, e decide convocar o sinédrio para que Paulo fale, para que ele tenha voz e possa dizer o que estava acontecendo. O comandante Cláudio Lísias, ele não sabia o que estava acontecendo com Paulo, e ele tentou, descobrir da forma dele anteriormente e não tinha dado muito certo. Quando ele descobre que Paulo é romano, ele solta Paulo por isso, porque o romano ele tinha que ser julgado da forma adequada, não poderia ser preso sem que antes ele apresentasse a sua direção. E aí nós entramos agora em Atos, capítulo 23, Paulo no Sinédrio, tá certo? Bom, no versículo 1 começa dizendo isso. Paulo, fitando os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei, mandas me agredir? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. A gente vai parar aqui. Primeira coisa importante que a gente precisa entender quando Paulo entra aqui no Sinédrio, que fazia muito tempo que Paulo não ia a Jerusalém. E eu estava estudando e fazia praticamente 1/4 de século que ele não pisava lá. E ele chega ali no Sinédrio meio que não conhecendo muita gente, talvez procurando ver se ele conhecia alguém. E aí, quando o texto diz que ele fitou os olhos no Sinédrio, e quando ele diz: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje, Deus me chamou muita atenção para essa frase. Por que Paulo fala dessa forma diante do Sinédrio? Você percebeu no capítulo anterior que Paulo, quando ele é permitido falar, ele conta da forma como ele conheceu Jesus, como Jesus se revelou para ele, falando que ele havia morrido e ressuscitado, e o propósito na vida de Paulo. E aí chega aqui, Paulo fala assim: tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje, diante de um julgamento. Por que Paulo fala isso? E aí Deus começou a falar comigo que era para eu voltar na história de Paulo. Hoje até testificou, porque eu falei: Senhor, o Senhor quer que eu fale disso, mas eu tenho que contar a história. E Deus falando comigo: você vai falar sobre o novo nascimento. E foi tão bonito quando eu cheguei na igreja, meu pai falou sobre o nascimento, as músicas estavam falando sobre isso. Eu falei: meu Deus. Você, como cristão, desde o dia que você conheceu a Jesus, pode olhar para a sua consciência hoje e dizer que a sua consciência é boa? Que não há nada na sua consciência que reprove você? Por que Paulo diz isso? Porque Paulo tinha uma boa consciência. Vamos tentar lembrar porque ele tinha uma boa consciência? Se a gente voltar para Atos capítulo 9, vai ser o período da conversão de Paulo. E quando Paulo se converte, Deus fala com Ananias para ir lá em Paulo. Ananias fica temeroso porque Paulo matava todo mundo, E ele chega lá e Deus diz para ele em Atos 9, versículo 16, falando para Ananias: vá até o meu escolhido, porque ele vai levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Na NVI diz que Deus ia mostrar para ele o quanto ele deveria sofrer pelo nome dele. Quando você encontra Jesus, quando você anda com Deus,
Nessa caminhada, Deus vai te explicar aonde você vai passar e o quanto você vai sofrer por esse processo para que outras pessoas sejam salvas. Paulo entendia isso. Ele não só entendia, como a Bíblia relata, todas as reações dele sobre o propósito dele. Se você voltar em Atos capítulo 1, Paulo vai dizer uma coisa que representa muito esse novo nascimento e essa consciência boa que todo aquele que é gerado por Jesus, que recebe a graça de Deus, deveria ter. Atos capítulo 21, no versículo 13, diz assim: Então Paulo responde: Que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Como, porém, não persuadimos conformados, dissemos: faça a vontade do Senhor. Você entende o preço desse homem? Quando ele chega diante do sinédrio, ele leva uma porrada na cara do sumo sacerdote que mandou alguém fazer. E antes disso, ele fala algo que confronta qualquer cristão. Desde o dia em que eu aceitei a Jesus, eu tenho andado com ele com uma boa consciência. Isso que me deixou chorando um tempão, porque eu falei: Senhor, eu não tenho uma boa consciência, não. Tem muitas coisas dentro de mim que não representam um novo nascimento. Mas Paulo, quando ele fala isso, ele tinha um novo nascimento. A prova do novo nascimento na vida de Paulo e que ele foi ensinado pela graça está em Gálatas, capítulo 1. Mas hoje nós estamos lendo o livro de Tito, lá no propósito das mulheres, e é tão lindo porque Deus ele testifica. Eu fui ler hoje, acordei, o propósito é para ler. Eu sei que vocês estão achando que eu estou saindo fora do eixo, mas eu não estou. Vou falar o que Deus mandou falar. Porque a igreja precisa realmente andar com Deus para ter uma boa consciência, para pregar o evangelho da cruz. Paulo fala para Tito assim, Tito é uma carta pastoral, e Paulo fala assim para Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas à impiedade e às paixões do mundo, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo dá uma lição quando ele diz aqui. Ele não era falso nessa palavra quando ele disse que na cabeça dele, na mente dele, havia uma boa consciência. Só que quando ele fala isso, o sumo sacerdote, que era Ananias, pede para alguém bater na boca de Paulo, né? Na face de Paulo. E o que é que Paulo fala depois que o sumo sacerdote faz isso? Versículo 3, ele diz: Então lhe disse Paulo: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aí sentado para me julgar segundo a lei, contra a lei me mandas agredir? Eu vou explicar para você como um soldado de Cristo que tem uma boa consciência reage diante das bofetadas na boca ou das tribulações da vida. A primeira coisa que a gente vê na frase, quando Paulo diz, Deus te ferirá, ele está conferindo a justiça às mãos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Que quando eu sou um servo do Senhor, tudo aquilo que me afronta, toda aquela angústia que vem sobre a minha vida, para quem que eu tenho que passar? A justiça. Você tem boa consciência relacionado a isso? Quando você passa aflições a nível do Evangelho, quando você passa aflições na vida, você entrega para Deus? Isso é o primeiro requisito de uma boa consciência para com Deus. A segunda parte é que Paulo, ele fala parede branqueada. Por que ele fala parede branqueada? Naquela época, os judeus eles não poderiam tocar em pessoas mortas. Nada que era morto eles podiam tocar porque eles eram impuros. Então, nos sepulcros, eles tinham aquelas pedras, lembra? Bem bonitinha, que rolava assim, para poder fechar o túmulo. Eles pintavam com cal, era uma tinta branca. E aí eles pintavam para que o povo soubesse que não deveria tocar ali. E só que se você olhasse do lado de fora, era muito bonito, mas por dentro tinha um morto. Então, na verdade, quando Paulo fala essa palavra, essa frase, parede branqueada, ele está falando que esse sacerdote agiu como um hipócrita. Por que hipócrita, Camila? Ele falou isso de forma errada? Não. Ele, como sumo sacerdote, ele deveria saber, como os próprios parceiros dele do Sinédrio disseram que ele representa o próprio Deus, né? Ele deveria saber que um judeu,
quando ele fosse julgado, ele tinha o direito de falar a opinião dele sobre o caso. E ele não poderia fazer o que ele fez, interromper Paulo na sua explanação. Também deveria ter testemunhas. E o pior, Paulo era romano. Então, Paulo, quando chama ele de hipócrita, está na razão. Porque ele não poderia fazer isso como um sumo sacerdote. E para testificar isso, Paulo diz assim para ele: tu estás sentado aí para julgar com a lei, mas contra a lei me mandas agredir? Quer dizer, você é líder, servo do Deus Altíssimo, e como você age, diz que está me julgando com a lei, mas na hora que eu vou apresentar minha justificativa, você me agride com a lei? Você não representa a lei. E quando eu estava estudando essa parte, eu vou entrar sobre Ananias para vocês entenderem um pouco quem era Ananias. O sumo sacerdote, ele era elegido de forma política. Não era como a gente imagina. Como ele era elegido? Naquela época, Ananias não estava em Roma. O Mídio Quadrato era o prefeito. Ele manda Ananias para Jerusalém. Ou para Roma não, para Jerusalém. O Mídio Quadrato manda Ananias para Jerusalém para resolver algumas questões que tinham alguns problemas. Quando ele chega em Jerusalém, ele acaba sendo elegido como sumo sacerdote por questões políticas. Ao que parece foi Herodes, Agripa II, que colocou ele como sumo sacerdote. E ele fica nesse cargo durante 6 anos. Ele fica durante 6 anos nesse cargo como sumo sacerdote. Então, Ananias foi elegido pelo próprio Deus? Foi. Através dos homens. Foi permissão do próprio Deus. Mas não foi o próprio Deus que ensinou Ananias. Ananias foi elegido pelo próprio Deus? Voltando, foi. Mas não foi educado pelo próprio Deus para estar ali. Quando Ananias fala para baterem na face de Paulo, naquele momento Paulo percebe que aquele julgamento não seria justo. E só para você ter noção, esse sinédrio, nesse local, foi o mesmo lugar onde Jesus havia sido julgado e Estevão foi morto. Talvez se você fosse um cristão, como eu sou também, chegando num sinédrio desse, ia pensar: Jesus foi julgado aqui e morreu. Estevão foi apedrejado. Eu sou o próximo. Não é verdade? Mas quando você é educado pela graça, você entende que a sua vida e o seu propósito vai até onde Deus quer te levar. Independente das circunstâncias. Então, quando aquele sumo sacerdote agride a face de Paulo, Paulo já sabia que ele seria agredido, Paulo já sabia que seria difícil. Porque ele sabia que o chamado dele precisaria passar por prisões, tribulações. Ele só não sabia que ele ia ser depois mordido por uma cobra, enfim, não, Deus não precisa entrar em detalhes. Mas ele chegaria a cumprir o propósito do Senhor na vida dele. E aí o texto diz que esses parceiros de Ananias falam assim: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Existem líderes nas igrejas que se comportam como Ananias. Existem pessoas que muitas vezes agem como Ananias agiu. Vamos fazer um contraponto sobre 2 tipos de liderança que existem nesse texto aqui? A diferença entre um líder gerado pelo Espírito Santo e educado pela graça. E talvez você fale: essa palavra não é para mim, porque eu não sou líder. Você não é pai e mãe, não? Porque se você é pai e mãe, você é líder. Se você é pai e mãe, você tem discípulos na sua casa. Ananias foi eleito por uma forma política, mas ele era direcionado por Deus. Deus permitiu. Paulo foi chamado por Jesus. Diga assim: eu fui chamado por Jesus. E eu aceitei o chamado. No dia que eu disse sim para ele. Fala mais alto, para você ter coragem, alegria. Ananias, ele era agressivo. Por que Ananias era agressivo? A história conta que Ananias, ele era um sumo sacerdote que ele pegava, chamava alguns servos dele. A palavra que estava escrita lá era cacetada. Diz que ele batia nos sumos sacerdotes e roubava o dinheiro deles. Ele roubava os dízimos e as ofertas na pancada. Então o povo não respeitava ele.
se eles estavam aqui meio que respeitando ele, era por um conflito de interesses. Não era por um respeito à pessoa ou comportamento dele. Paulo era justo. Desde o dia que Paulo conheceu a Jesus, Deus começou a mostrar os frutos de uma transformação. Você olhando a sua vida, se relacionando com Deus, pode dizer que a sua vida reflete os frutos de uma transformação? Porque a Bíblia fala que quando Paulo aceitou a Jesus, ele entendeu o propósito de Jesus, ele foi ensinado por Deus durante um tempo. Lá na Arábia, depois ele desce, vai para Damasco, fica um tempo lá aprendendo e depois, 14 anos depois, juntando, ele para lá em Jerusalém. E aí ele começa a ser ensinado por Deus a como agir, como que ele tem que fazer. Tudo isso que você lê na Bíblia, Paulo ensinando, foi o próprio Jesus que ensinou para ele. Porque ele andava com Deus, ele se relacionava. Só que como eu quero ser educado pela graça se eu nem leio a Bíblia para saber dela? Se eu não busco ao Senhor para saber dela. Ananias, como era um homem guiado pelos seus próprios interesses e sentimentos, o que ele faz? Ele manda bater na face de Paulo, no rosto, na boca de Paulo. E o que Paulo faz? Quando o inimigo se levanta contra você diante da obra do Senhor, diga assim: eu jogo para Deus a justiça. Por que eu coloquei a palavra jogar? Porque se você tentar dar, no caminho que você vai olhando de forma devagar, você não vai querer dar. Então, quando algo acontecer que você acha que você foi injustiçado, já joga logo. Não deixa nem parar na sua mão direita. Para que você não faça a sua justiça. Porque nós fazemos a nossa justiça. E a segunda coisa é que Ananias desrespeita as leis mosaicas, como eu havia dito. Paulo era judeu, ele tinha por direito de fala. Mas quando um líder não é guiado pelo Espírito Santo, nem é direcionado e educado pela graça, ele não permite outra pessoa falar para ele não perder a razão. Mas o verdadeiro líder, ele ouve o que você tem para dizer e fala o que tem que ser dito. E Paulo, ao contrário disso, ele mostra o que deveria ter sido feito. Joga a justiça para Deus, fala o que você pensa sobre a situação e depois você vê Ananias como um líder tendencioso. Ananias, ele era tendencioso. Ele estava ali porque ele sabia que o povo estava alvoroçado, querendo matar Paulo. Ele, louco por poder, quer estar do lado da multidão. Não gostou do comentário de Paulo, que ele falou que ele tinha uma consciência boa para com Deus, porque isso ofende quem não tem intimidade com Cristo. Não deveria. Se alguém tem mais intimidade com Deus do que você, você tem que olhar para ele e falar: eu tenho que andar do lado daquele ali para buscar intimidade. Não tem inveja. Isso é a atitude de uma pessoa ímpia. Mas Paulo, imediatamente, ele tem uma reação muito interessante. Vamos ver o que ele fala? Versículo 4. O que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote. Porque está escrito: não falarás mal de nenhuma autoridade do seu povo. O que significa eu não sabia? Você vai falar: oxe, como assim? Vou explicar para vocês. Paulo estava no Sinédrio. O Sinédrio, ele é composto por 71 membros. 70 eram as pessoas que ficavam sentadas, eram os membros que ficavam sentados na lateral. E havia um sumo sacerdote que ficava no meio. Na frente ficava a pessoa que estava sendo julgada, atrás 2 escribas. Esse Sinédrio, ele foi formado no período intertestamentário, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento. E lá era feito para julgar essas leis. Paulo conhecia o Sinédrio. Quando Jesus morreu, gente, Paulo foi treinado, ele já estava sendo treinado antes, mas ele foi treinado depois para perseguir os judeus, ou para perseguir os cristãos e matá-los, pelo Sinédrio. Isso aqui era a casa dele, ele já sabia como é que funcionava isso aqui. Então, quando eles falam isso, e Paulo diz que não vê o sumo sacerdote, a gente para e pensa: peraí, se ele está na frente do sumo sacerdote, como é que ele não vê? Como é que ele não sabe? Como é que ele não sabia? Então eu fui pesquisar porque ele não sabia. E aí alguns falam que ele não sabia porque provavelmente, como o Sinédrio tinha sido convocado muito rápido,
Pode ser que o sumo sacerdote não tinha vestido a roupa adequada. Se fosse isso, isso nos faz pensar uma coisa. Que aqueles que estão na frente de uma liderança precisam estar sempre preparados para serem convocados. E representarem o reino de todas as formas. Outros dizem que esse Ananias, quando ele estava lá, Paulo ignorou ele, falou de forma sarcástica. Nossa, eu não sabia que você era o sumo sacerdote. Você acha que Paulo ia fazer isso? Na minha visão, não. Na minha visão, minha mesmo, eu não acredito que ele ia fazer isso. E outros dizem que Paulo tinha um problema de visão. E aí a gente vai comprovar isso em Gálatas. Gálatas fala, não sei se vocês lembram, que Gálatas vai falar que Paulo escreveu de próprio punho a carta, com letras grandes. Mas antes dele dizer isso, acho que no capítulo 4, Paulo teve uma enfermidade nos olhos e ele diz que os irmãos ficaram tão assim que queriam tirar os próprios olhos para dar para ele. Então, alguns comentaristas dizem que provavelmente Paulo não tem enxergado ele porque ele não enxergava mesmo. Eu prefiro essa daqui, né? Ele não enxergava mesmo. Então, ele não conseguiu perceber que era Ananias. Mas tem um contraponto que dá para observar. No capítulo 21, no versículo 32, diz assim, ó. Então, de Atos, tá, gente? Então, este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Está falando quando o comandante viu Paulo sofrendo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Gente, quanto tempo dura uma recuperação de alguém que foi espancado? E a gente não tem noção de como ele foi espancado. Então, provavelmente, se ele não enxergasse, se tivesse sido espancado, talvez ele não tivesse... Vamos dizer, estivesse muito debilitado para ver o sacerdote, para reconhecê-lo. Não sei exatamente, eu não consegui achar o período da chegada dele aqui até o momento do sinédrio. Então, quando ele fala, não falarás mal de uma autoridade, ele está dizendo, eu, como alguém que sou ensinado pela graça e nasci de novo, sei que eu não posso desrespeitar uma autoridade. E ele se redime, eu não sabia. Paulo não foi ali, gente, para tentar defender nada que não fosse a verdadeira mensagem do reino. Quando a gente vem para a igreja e a gente se torna líderes, pessoas direcionadas pelo Senhor, qual é o nosso objetivo? Ser reconhecido pelas pessoas? Ser visto por elas? Ou levar o reino? Ou levar a verdade? Porque a sua missão como cristão, desde o dia que você nasceu de novo e aceitou Jesus, deve ser levar o nome de Jesus Cristo e a salvação a todos aqueles que precisam. Paulo não tinha a intenção de dar um tapa na cara dele igual eu teria, uma voadora. Eu tinha assim, peraí. Eu ia. Não vamos ser hipócritas, né? Eu sou a parede branqueada aqui, eu com certeza ia dar uma voadora em Ananias. Né? Paulo não, ele nasceu de novo. Então ele joga a justiça para Deus, mas é um confronto muito grande nascer de novo. Quando Jesus chega para Ananias e diz assim, importa-vos nascer de novo? Ele estava dizendo assim, olha Ananias, você já é velho, já viveu sua vida, já teve suas experiências, mas para se aproximar de mim, se relacionar comigo, é preciso você fazer o quê? Ter um novo comportamento, uma nova atitude, quebrar tudo que você aprendeu e aprender de novo comigo. Então Paulo entendeu isso aqui. Por isso que ele responde assim. Meu Deus, isso é constrangedor, não é não, gente? E aí o texto vai dizer que depois que aconteceu isso, olha como Deus direciona Paulo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou. Varões, irmão, de novo. Só para vocês terem uma noção, como é que Paulo deveria se reportar ao sumo sacerdote? Ele deveria se reportar ao sumo sacerdote dizendo assim, príncipes do povo, autoridades do povo. E ele fala, varões e irmãos. Paulo é hilário, gente. Mas é porque ele considerava que eles eram irmãos mesmo. A missão de Paulo ali era falar do evangelho. Ele fala assim, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Aqui,
Paulo percebe o ambiente. Como ele levou uma porrada na boca, ele pensou, cara, não vai ser justo, caramba, não vai. E aí ele falou, então, ele sabiamente, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala a verdade, ele não está mentindo não, gente. Ele não mentiu quando ele disse isso daqui. Ele disse, eu sou fariseu, ele mentiu? Não, o pai dele é fariseu. Sou filho de fariseu. Ele mentiu? Não. Aí ele disse que ele sabia que os fariseus estavam lá. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, são julgados. O que ele está dizendo? Eu estou sendo julgado pelo testemunho que ele disse no capítulo 22. Eu estou sendo julgado por acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Eu estou sendo julgado por falar a verdade. É por isso que eu estou sendo julgado. Mas quando ele coloca ressurreição, agora o caldo entorna. Porque naquele sinédrio haviam dois públicos, os saduceus e os fariseus. E o que é que eles acreditavam? Você vai ver que os fariseus, os saduceus, eles eram a elite daquela época, era a aristocracia. Na verdade, os saduceus, eles controlavam o templo. Eles usavam de má fé mesmo ali para ganhar dinheiro em cima do povo. Como eles faziam? Quando as pessoas vinham para Jerusalém, eles não poderiam usar, por exemplo, eu saí de Tarso e estou indo para Jerusalém. Ele não poderia usar a moeda de Tarso em Jerusalém. Ele tinha que chegar lá e converter a moeda dele na moeda de Jerusalém. Só que quando eles faziam essa conversão, eles colocavam um valor exorbitante para ganhar mais em cima das pessoas. Além disso, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam nem em espírito, os saduceus, né? E eles tinham um interesse financeiro. Eles acreditavam em Deus, tá? Mas anjo, demônio, nada. Mas em Deus eles acreditavam. E tinha um contraponto ruim também. Eles eram apoiadores de Roma. Naquela época, Roma dominava a nação. Quando você vê o texto falando que vinham os comandantes com centuriões e tal, haviam em cada cidade aproximadamente 1000 soldados com vários centuriões e um comandante. Então, esse comandante era responsável por aquele local. Por isso que o comandante intervém quando o Paulo é espancado, quando ele vê o alvoroço. E aí ele vem para cá, para esse texto. E uma coisa interessante é que os fariseus já eram o contrário. Eles acreditavam na ressurreição. Jesus fala dos fariseus, vocês lembram? Mateus 23, ele fala. Eu até coloquei nos slides, eu vou tentar mandar depois para vocês, mas eu até coloquei nos slides a defesa dos fariseus. Os fariseus, mediante a direção de Jesus em Mateus 23, diz que eles defendiam o rigor da lei, eles acreditavam na ressurreição, em anjos e espíritos, mas eles pegavam a lei de Deus e inventavam coisas que nem eles conseguiam cumprir. Eles eram hipócritas. Inventavam coisas que nem eles davam conta. Criavam fardos que nem eles conseguiam carregar. E traziam jugo sobre aqueles que eram servos do Senhor. Aí, Paulo, quando fala que ele é fariseu, ele gera uma divisão. Porque os maiores inimigos... Era muito mais fácil você ser um fariseu e se tornar cristão do que você ser um saduceu e se converter ao cristianismo por causa da guerra teológica. Então, entre Paulo e os saduceus, dá ali nos saduceus, entende? Aí os fariseus pegaram e falaram, peraí, tem alguma coisa errada. Aí, olha só, o versículo 8 vai dizer, pois os saduceus declaram que não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Olha o 9. Houve, pois, grande vozearia. E levantando-se alguns escribas, que eram aqueles que estavam sentados, o alvoroço foi tão grande que quem estava até escrevendo falou, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Os escribas da parte dos fariseus contendiam dizendo, não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Aí eles falaram, continua no 10, tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então esse escriba se levanta e fala, peraí, tem alguma coisa errada. Não tem nada acusado contra ele, não. Aí os saduceus, enfurecidos, começam uma guerra entre eles. Por quê? Um reino dividido não subsiste. Qual a característica de ser uma pessoa não educada por Deus?
ter na cabeça a mentalidade de conversar assuntos que não são sobre o reino. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, os seus assuntos, o seu diálogo deve ser sobre Jesus, sobre salvar as vidas, sobre levar o reino da graça. Mas quando eu tenho conflitos mundanos, terrenos, teológicos aqui, gera divisão. E gerou uma divisão tão grande que o comandante se assustou e falou: nossa, Paulo vai morrer agora. E aí o que ele faz? Ele chama os soldados e leva Paulo para a fortaleza de Antônia, novamente. E agora a gente vai para uma parte muito legal, é a parte onde Paulo entra na fortaleza. Mas aqui eu quero parar. Eu não falei disso antes por um propósito. Para você ver como Deus é justo. Paulo tinha falado o quê para o sacerdote Ananias? Deus te ferirá. No ano 66, havia um tipo de judeus que eram chamados de zelotes. Eles eram judeus revoltados. Roma dominava e eles queriam realmente ter liberdade. Então eles se levantam contra o Império Romano e atacam Roma. Nesse período, adivinha quem foi que levou a faca? Ananias. Deus foi justo ou não foi? Não adianta, às vezes, a gente achar que quando a gente entrega para Deus a justiça, Ele não vai ser fiel. Senão você não confia. Paulo confiava inteiramente em Deus. Ele estava evoluindo na educação com o próprio Jesus. E aí você percebe também na história que durante esse processo aqui, que acontece tudo isso aqui, Paulo também estava sendo educado. Repete comigo, fala assim: Deus me educa nas aflições. Porque as aflições vão revelar quem é você. O que Deus precisa mudar em você? Quando alguém te afronta, a atitude que você tem sobre a afronta do outro revela quem você é e o que Deus precisa te educar. Não fala do outro. Fala aquilo que Deus precisa mudar em você para que a obra dele aconteça no ministério, no chamado que ele tem na sua vida. Então, quando você é educado pela graça, todos os dias você acorda e fala: Senhor, o que eu preciso aprender hoje? Aí vem um irmãozinho com uma abençoada de Jeová, faz algo que te ofende e você faz o quê? Se você age igual a ele, Deus está mostrando para você que você ainda não está educado pela graça. Que você precisa buscar ao Senhor para ser educado pela graça. Porque a nossa ferramenta, gente, é levar Cristo. Tanto quando estão coniventes comigo, quando estão contra mim por conta da palavra. Piorou por conta da palavra. Eu devo dar testemunho. Que tipo de testemunho eu e você como cristãos temos dado nos dias de hoje? Quando somos confrontados? Quando somos afrontados? Nos comportamos como os ímpios que não são educados pela graça? Todos os dias quando a gente senta aqui, a gente tem que pedir ao Senhor para nascer de novo. No domingo que o pastor veio falar de cura, ele falou: vem aqui à frente, eu queria muito vir, porque eu falei: Senhor, eu preciso ser educada pela graça. Eu preciso ser curada pela graça do Senhor. Porque não adianta eu sentar nessa cadeira e ser crente para vocês, não ser lá fora. Não adianta eu sentar nessa cadeira e achar que eu estou dando testemunho de vida, do propósito que Deus me chamou, e não está sendo exemplo e não está buscando ser transformado pelo Senhor quando eu sou confrontado. Quem é você quando o Senhor te confronta? Quem é você? Deus está incomodando a igreja porque muitos têm o próprio Jesus, mas não andam com Ele, não estão sendo educados por Ele. Está na hora da gente se comportar como alguém que representa o reino. Você sabe por que Paulo não poderia bater em Ananias? Porque era uma oportunidade que Jesus estava dando para Ananias se converter. Para salvá-lo, que pena que Ananias morreu, se entender. Deus não levanta autoridades que não têm o conhecimento da verdade e outras que têm à toa. Você não está lá só para salvar uma nação a nível de política. Você está lá para salvar aqueles líderes que estão perdidos. Então, quando você entra no ministério, quando você faz a obra e alguém te confronta, permita-se ser educado pela graça para, através de Jesus, ensiná-lo a ser também. E aí o texto vai continuar na parte mais bonita, que é o versículo 11. E eu vou parar nessa parte. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do mesmo modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Sabe quando você é educado pela graça e você anda com Deus, Ele aparece para você.
no meio de uma prisão. Só que Deus é hilário. Ele apareceu, o texto diz, na noite seguinte, então foi 24 horas, né, gente? Talvez eu e você dissesse, que palhaçada, hein, Deus? Tu esperou eu sofrer, ficar 24 horas sozinho para vir falar comigo? Só que quando Jesus, ele estava aqui, e Lázaro havia morrido, quando disseram que Lázaro morreu, Jesus também demorou. Porque Deus é o dono do milagre. Ele já sabe que o milagre vai acontecer. É eu e você que precisamos ser trabalhados na espera. E aí o próprio Deus aparece para Paulo e diz assim, do lado dele, isso é muito bonito, gente. Quando você é educado pela graça, o próprio Deus senta do seu lado. Não interessa onde você estiver. Ele estava na prisão. E ele fala coragem, Deus está dizendo coragem. Pois do mesmo modo que deste testemunho a meu respeito de Jerusalém, assim importa que faça em Roma. Paulo sabia que o preço do chamado era sofrer para que outros possam viver. Você tem noção do quanto a gente está capenga na educação do reino? O quanto eu deveria me envergonhar por não ser educado pela graça diante das coisas que eu tenho passado pelo chamado que Deus propôs a me dar? E eu aceitei. Eu digo que se propôs porque Ele deu de bom grado. Algo maravilhoso. E eu e você não somos educados pela graça. Esses dias eu estava lá na clínica com a minha cunhada. E aí, eu lembro que alguém chegou, fez um comentário pra gente lá. Vocês não brigam? Eu, não. Vocês não têm desavença? Eu falei, não. Na hora o Espírito Santo diz, vigia. E aí na semana que isso aconteceu, de repente, a gente estava lá e alguém tinha derramado açúcar, não sei aonde lá, eu limpei a clínica e alguém derramou açúcar lá. Aí a Lu ligou para mim e falou, não sei o que, entrou uma ferida no meu coração. Nossa, ela está brigando porque o açúcar derramou. Mas eu limpei e tal, isso aqui. Aí depois eu vim e falei um negócio com ela e depois Deus falou assim para mim, lembra? Se eu sou educado pela graça, eu ando no Espírito o tempo todo. Aí eu liguei para a Lu e falei, Lu, deixa eu falar uma coisa para você, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito essas coisas na nossa vida, não. E não teve discussão, entende? Mas o inimigo é sagaz. Se nas pequenas coisas eu percebo o inimigo e eu não conserto, eu não falo aquilo que está me incomodando, o inimigo entra. Olha como Paulo é inteligente. Ele fala para Ananias o incômodo. Você é hipócrita, poxa. Você é um líder. Você não pode agir assim. Ele não foi falso. O que mina os nossos relacionamentos é a nossa falta de sinceridade. E aí Jesus está falando para ele coragem. Paulo não tinha o intuito de ficar querendo criticar Ananias para queimar o filme dos fariseus ou dos saduceus. Ele queria trazer o Jesus que o libertou. Ele era fariseu, andando no meio daqueles que não conhecem a Jesus para eles conhecerem. Então, se Deus te coloca num lugar difícil, qual é o objetivo? Salvação. Só que quando eu não sou educado pela graça, eu não ando com Deus, eu não entendo. Aí o levante vem, o que eu faço? Faz o que eu quero fazer sempre, que todo mundo quer fazer. Sai. Fora. Não, eu não vou ficar aqui porque a luta é grande. Oi? Eu vou sair daqui porque Deus não tem um propósito. Oi? Mas nunca me trataram assim, estão me tratando diferente agora. Oi? Aonde Deus te plantou e Ele te mostrou o que precisa ser alterado, ore, dê exemplo naquilo que Deus quer ensinar ao povo. Faça a transformação que Deus te mostrou através das suas orações e seus comportamentos. E não se importe se ele ainda não entendeu, porque o próprio Deus vai se revelar. E aí, quando Jesus diz para ele, eu preciso que você dê testemunho aí. Eu preciso não. Pois do mesmo modo que você deu testemunho já em Jerusalém, agora você vai para Roma. Nessa hora, eu acho que Paulo deu uma aliviada. Ah, eu não vou morrer não. Eu não vou morrer. Eu vou passar por luta, mas eu não vou morrer. A luta vai ser grande, mas eu vou ficar firme. Eu vou chegar até lá. Não sei como. Não sei como, mas eu vou chegar até lá. Paulo diz que ele não sabia como. Não sei se vocês sabem. Na parte que ele diz assim, Atos 20, capítulo 28. Não, 23, 22, ele diz assim, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Quando Deus te chamou para uma obra, você não vai saber tudo, meu irmão. Mas uma coisa você sabe, que se Deus está com você, você chega aonde Deus disse que você vai chegar.
E aqueles que precisam ouvir, vão ouvir. Ainda que eles te ignorem, eles vão ouvir. Paulo falou, Ananias estava ali, Ananias persegue Paulo, ele sabia do discurso de Paulo. Ele não aceitou a Jesus porque ele não quis. Ele não se convenceu da verdade porque ele não quis. Aquele povo que estava ali, aqueles saduceus e fariseus estavam ouvindo o testemunho de Paulo constantemente. Você acha que Deus não estava permitindo que Paulo fosse lá várias vezes falar o que ele estava falando, repetidas vezes, para tentar trazer eles para o próprio Deus? E aí, você vai ver ele dizendo assim, ó, versículo 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias, tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça. Você é o quê? Testemunha. Quando você aceita Jesus, você tem uma carreira. Qual é essa carreira? Ser transformado e educado pela graça. Paulo era agressivo. Ele espancava os cristãos, arrancava eles das casas. Ele viu Estevão morrer e segurou as roupas dele como testemunho. E esse mesmo homem foi transformado por Deus. Estava no meio de um povo ímpio. Falando, ei, eu era agressivo. Eu batia no povo. Eu fazia coisa errada e Deus me curou através de Jesus Cristo. Que testemunho eu e você temos dado? Há certas aflições que vêm na nossa vida para testificar da graça e da glória de Deus. Alguém vai ser salvo pelas lutas. Michele falou isso um dia aqui, que ela foi para o hospital. Aqui? Não, ela falou para mim. Ela falou, amiga, eu fui para o hospital. Vem minha mãe. Sabe que a mãe da Michele está bem doente. E ela disse, eu cheguei lá e minha mãe estava muito ruim. Mas aí eu olhei para o lado e tinha alguém muito ruim. E eu fui falar de Jesus para ele. Eu falei, então é por isso que Deus te levou para o hospital. Sua mãe, né, já tem, mas aquele ele precisa. Como você não vai, Deus coloca uma situação para você ir. Você entende? Irmãos, entenda que quem é ensinado pela graça sabe o propósito e o projeto. Seja educado pela graça. E na aula que vem, nós vamos entrar na parte da cilada dos judeus. Podem fazer as perguntas. Paz do Senhor, Camila. Sua explanação foi muito bem feita. Que Deus abençoe sua vida, da sua família. Em nome de Jesus. Eu queria saber se Ananias foi questionado pelo Sinédrio em algum momento por ele furtar os dízimos, por ele ser injusto, né, com as pessoas, igual ele foi com Paulo. Se tinha alguém no Sinédrio, ou se o Sinédrio, em algum momento, julgou Ananias pelas suas atitudes de liderança mal sucedida, ou só quando Deus o tirou ele com a morte. Então, a história não fala isso. Ele persegue Paulo, você vai ver nos outros capítulos, a parte que Ananias vai atrás de novo de Paulo. Mas a história não fala isso. Por que acontece? Era errado você se dirigir a uma autoridade, tipo assim, repreender uma autoridade, né? Porque o certo era a autoridade saber que ela não deveria ser falha no seu comportamento. Mas, como eles eram espancados e Roma dominava e Ananias apoiava Roma, provavelmente havia um medo por trás das pessoas de se dirigir a Ananias como uma forma de, poxa, você não deve fazer isso. Roma já dominava na base de espancar mesmo. Tanto que o comandante, é muito bonito o comandante fazer isso com Paulo aqui, restaurar Paulo, porque ele não precisaria fazer isso, ele podia deixar a situação rolar lá e falar qualquer coisa para o imperador. Mas ele ajuda porque ele tira o tumulto, porque ele tinha que pelo menos saber se quem estava no tumulto era um romano.
Fora isso, ele poderia deixar, mas não tem, tá? A única pessoa que confronta Ananias aqui é o próprio Paulo mesmo, tá? Nessa situação. E você vê que Deus ele é tão bom, porque se Paulo não tivesse um problema de visão, olha como Deus permite que as pessoas falem verdades que a gente precisa ser curadas, né? Antes dele apresentar o juízo, né? Porque antes de apresentar juízos, Ananias teve uma correção, né? Que ele era hipócrita, e era uma verdade, mas não tem nenhum relato. Não que eu saiba, se os professores do ensino souberem, não tem nenhum relato. Ele fazia isso, e inclusive os sacerdotes, que na verdade eram inferiores, eles temiam ele mesmo, porque ele era extremamente agressivo. Rico, interessado em finanças, mas não tem nada falando, nem nos livros que eu li históricos. Paz do Senhor, Camila. Aqui. Eu queria pedir só para você repetir aquela parte que você falou da relação dos zelotes com a morte de Estevão, porque eu não vou repetir. entendi muito bem. Obrigada. Os zelotes eram assim, eram um tipo de judeus que eles eram revolucionários. Como Roma dominava, né, eles queriam a liberdade, tá? Então, o que acontece? Eles pegam e se revoltam contra Roma. Por quê? Para ter liberdade. Porque você viu, aconteceu uma briga, o comandante chegava. Eles não tinham liberdade de expressão. Só para vocês terem noção, o sumo sacerdote ali, que era levantado de forma política, já dá uma noção de que lá no templo, que não poderiam entrar pessoas que não eram judeus, entrava. A gente estava até conversando esses dias que o pessoal, Roma, quando dominou Jerusalém, eles faziam sacrifícios no templo a César. Entendeu? Então, assim, era muito profanado. Então, eles queriam a liberdade deles, eram judeus revoltados. E eles se revoltam contra Roma. E aí é na época que, acho que é Tito, né? Ele vai, esse comandante Tito, ele cerca Jerusalém. E aí eles destroem o templo de Jerusalém e só sobra uma parte do templo, que hoje é o Muro das Lamentações. Né? Mas eles destroem, eles fazem uma guerra contra Roma, e aí o imperador Tito vence, né? Claro, mas eles nessa revolta matam Ananias. Ananias morre porque Ananias ele era apoiador de Roma, né? E todo apoiador de Roma, é claro que eu acho que eles também mataram Ananias não só por isso, né? Porque ele também era um autoritário tirano, né? Então eu acredito que ele morre, acho que é tipo a vingança, né? Já que você roubava o dinheiro da gente, você vai morrer também. Isso é uma conjectura minha, né? Mas eles que matam Ananias, esses zelotes. Paz do Senhor, Camila. Eu quero tirar uma dúvida aqui. Quando Paulo falou, Deus, com Ananias, Deus te ferirá, ele não está agindo assim de maneira de... Agressivo. Agressivo e também de vingança. Gostaria de saber sobre isso. Com certeza, irmã, ele estava agressivo. Você levar uma porrada na face e não responder de forma ríspida, ele estava agressivo. Quando ele diz, Deus te ferirá a parede branqueada, é a revolta dele. Mas é uma revolta que não, na fala, desrespeitou a questão do direito dele perante a lei. Isso é uma coisa importante que a senhora fala, porque, por exemplo, às vezes quando eu tenho uma autoridade e ela me desrespeita, a autoridade ela tem que seguir a lei. Ela é uma autoridade que respeita o próprio Deus, aqui no caso, e a lei. Então, tudo que foge ao direito da lei, eu tenho o direito de falar. Se como ele, líder, bate na face dele e não permite ele, como judeu, tendo direitos pela lei de Moisés, a se explanar, ele exigiu direito. Deus vai te ferir. É lógico que ele não falou, Deus te ferirá. Ele falou, Deus te ferirá, parede branqueada. Por que ele falou que chamou ele de hipócrita? Ele justifica no texto. Ele fala assim, com a lei você me corrige, mas com ela você me fere. Ou seja, você não está dando testemunho como um sumo sacerdote de que está respeitando o meu direito de falar o que realmente aconteceu. Então, é por isso que ele age sim, com uma ira no coração, com certeza, só que depois ele fala que ele não tinha visto o sacerdote. Né? Ele justifica o porquê ele agiu dessa forma. É claro, né, gente, que dependente dele ter visto ou não o sacerdote, ele falaria com ira. Você leva uma porrada na boca e não vai responder irado, né? Ele respondeu sim, irado. E aí é que uma coisa que a gente tem que ponderar. Não é se rebelar contra a autoridade e exigir os seus direitos. Falar para ela o seu direito é justo.
olha, isso aqui pela lei está errado, né? Porque a lei diz que é assim, mas diante da lei você pode exigir seus direitos, desde que você não ofenda. Ele não xingou ele está virado, com certeza. E chamar ele de hipócrita também foi uma coisa assim, né? Mas é porque ele não reconheceu que era um sumo sacerdote. Respondi sua pergunta? Lembrando aí, irmãos, que Paulo, por ser educado numa educação judaica e conhecer extremamente a lei de Moisés, quando você olha para o Antigo Testamento, quando você olha para a Bíblia toda, e principalmente quando você olha para os salmos imprecatórios, né, que é o pessoal dá um nó na cabeça e, por que está orando para que aconteça alguma coisa com os inimigos? É justamente pela compreensão, e isso é uma compreensão bíblica ao longo de toda a história, não só no Antigo Testamento, mas no Novo, sobre a questão da justiça retributiva. Se um homem conhece profundamente a lei, faz parte do sinédrio, mesmo que eu não, no caso de Paulo, que não conseguiu ver que a pessoa era o sumo sacerdote, ele já sabe, a pessoa já sabe. Se você conhece a palavra de Deus e está andando de forma errada, está fazendo conscientemente aquilo que é errado, principalmente por ser líder, uma hora a fatura chega. A gente sabe, porque a gente erra também, e uma hora a fatura já... Quem aqui já recebeu uma fatura que ficou preocupado, porque sabia que ali estava sendo a justiça de Deus exercida sobre a sua vida? Eu já recebi uma fatura pesada, pelas coisas que eu já fiz, sendo conhecedor da palavra de Deus. Então, aquele que conhece a palavra de Deus, ele tem que saber que os seus pecados têm consequência. E os pecados de um homem que conhece profundamente a lei de Deus têm consequência. Os pecados daqueles que são líderes, que são pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, ministra em curso de casais, você tem que ter consciência que tudo aquilo que você faz de errado, uma hora, Deus vai cobrar de você a justiça dele. Às vezes acontecem coisas que Deus manifesta a graça dele, ele te mostra que você está errado, você pede perdão e às vezes não vem consequência. Às vezes não vem. E isso é reflexo da pura graça. Mas existem muitas coisas que eu já fiz, principalmente no início da minha conversão, porque era muito difícil, né? Eu era uma pessoa bem fácil. E aí, justiça retributiva. E Deus não está errado em me cobrar, em me repreender severamente pelos meus erros. Tem em Tito, capítulo 2, versículo 7, diz assim, Paulo ensinando a Tito a ser pastor, gente, presta atenção. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado quando não tendo indignidade nenhuma a dizer a seu respeito. Então, quando você se torna uma autoridade, você precisa o tempo todo estar em constante mudança. Mas eu não digo só uma autoridade física representada aqui. Estou falando pais, líder no seu trabalho. Sabe, você tem que ser justo, sincero com as pessoas também. Então, a autoridade, a gente tem que respeitar uma autoridade, mas a autoridade também vai errar, assim como Paulo errou, e falou, olha, eu errei. Tá bom, vamos resolver aqui? Você fala isso, eu falo aquilo, resolveu aqui, ninguém fala mal de ninguém, morre o assunto. E vamos crescer, porque é assim que funciona o reino, né? Só para comprovar isso, porque o pessoal pensa que Deus não vai cobrar juízo no Novo Testamento. Não, eu sou igreja, Deus não vai cobrar. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então Deus exerce juízo, sim, na sua casa, principalmente quando nós vivemos uma vida desregrada, e achamos que estamos certos, né? Que o nosso grande problema é achar que a gente é bonzinho demais. Nós não somos bonzinhos. Nós somos pecadores arrependidos e que todo dia tem que confessar o seu pecado diante de Deus, porque pode ser que por ocasião de alguma coisa que eu faça, o juízo de Deus seja chegado na própria casa dele e eu serei o primeiro a sofrer esse juízo. Ok? Não é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também. Graça e paz.
É a atitude de Paulo. No caso, se aplicaria o irai-vos e não pequeis? Me veio isso à mente. Isso. É isso aí. Irai-vos e não pequeis. Porque quando fala irai-vos e não pequeis, ele está falando de uma ira que ela aponta para a justiça de Deus. Onde você pega a sua ira, deposita aos pés de Jesus e permite que Ele faça a justiça. E quando você permite que Deus faça a justiça, você vê que Deus ele conserta as coisas sem a necessidade de você fazer nada. Vou dar um exemplo aqui. Essa semana foi pregado sobre o rei Ezequias. Senaqueribe se levantou contra Ezequias. E o que aconteceu? Ele se levantou contra Ezequias, ele queria sitiar a cidade. O que aconteceu? Ezequias falou, vou construir muros, arrumou um monte de soldados, um monte de gente para poder combater Senaqueribe. Aí Senaqueribe dá um discurso. Frei, você acha que você vai conseguir me derrotar? Ninguém consegue, nenhum Deus. Aí olha o que Ezequias faz no final. Ele vai com Isaías e dobra o joelho e ora. Aí Deus mata todos os governantes dele e manda matar ele. Por que você não orou antes? Não tente fazer nada com o seu próprio punho. A sua ira tem que ser entregue para Deus. Irmãos, eu confesso a vocês que às vezes a gente passa lutas no meio do mundo, e às vezes até na igreja lidando com pessoas que ainda estão no processo de transformação, que nos confronta. Vai para o joelho. Às vezes eu vou para o joelho e falo, Senhor, tenha misericórdia. Hoje eu queria, olha, igual, né? Assassinato foi aqui dentro, né? A raiva foi tão grande que aí eu falo, Senhor, eu estou com raiva, eu estou irada. E eu sofro com a minha ira e falo tudo para Ele. Aí, às vezes, se tiver necessidade, converse com alguém que tem maturidade e não vai espalhar a situação, mas vai te ajudar, através do Senhor, a resolver o conflito que gera no nosso coração. Né? Ok? Camila, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por sua aula. Pastora Ailton.